Matitiau, capítulo de número 7, verso de número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aminal? Aleluia. Podeis vos assentar, amada igreja. Aleluia. Amada igreja do Salvador Yahushua, ouvi atentamente as palavras do Ruach HaKadosh, que é Yahushua na sua natureza divina, falando conosco aqui nesta noite. Yahushua, ele prometeu, amada igreja, que estaria com os seus seguidores todos os dias até a consumação dos séculos. E diante desta promessa, nós cremos que Ele se faz presente em nosso meio. Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 de seus seguidores, de seus discípulos, reunidos em seu nome, aí Ele se fazia presente no meio deles. Então nós cremos que Yahushua se faz presente em nosso meio. E Ele está aqui como bom pastor para nos guiar às águas tranquilas e nos alimentar de toda a palavra que sai da sua boca. Diante desta palavra, amada igreja, nós vemos que será uma grande decepção para uma grande maioria de pessoas que estão tendo a oportunidade de estar fazendo parte daqueles que estão entrando por esta porta. Ninguém pode entrar pela porta estreita que Yahushua descreve por meio desta palavra, se esse tal não nascer de novo. Yahushua, ele disse que aquele que não nascer da palavra e do Espírito não pode entrar no reino dele. O reino de Yahushua é um reino espiritual. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Então nós entendemos, irmãos, que Yahushua, ele possui um reino, e ele é o rei eterno deste reino, e ele tem a chave da porta deste reino. Ele disse que a porta que ele fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém fecha. E nós cremos que esta porta é uma porta espiritual, representada pela porta estreita do reino dele. Ficarão de fora desta porta aqueles que praticam e amam a mentira, aqueles que praticam as obras da carne, aqueles que amam o mundo, aqueles que são rebeldes, aqueles que são soberbos, aqueles que são amantes de si mesmo, que são presunçosos, que são obstinados, que são incrédulos, que amam mais as coisas desta vida do que a que há de vir. E Yahushua, ele disse que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. E ele disse: a minha palavra é vida e espírito. A palavra de Yahushua é uma palavra viva, irmãos. É uma palavra que se cumpre de acordo com o mandamento que Yahushua designou. Porque diz a palavra que a palavra que sai da boca do Altíssimo Yahu, ela não volta para ele vazia,
sem antes prosperar naquilo que Ele a designou. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós estamos diante de duas portas: a porta estreita e a porta larga. A porta larga é a porta da facilidade, é a porta do mundanismo, da incredulidade. Quantos que preferem viver seguindo aquilo que eles estão vendo pelos olhos da carne, mas eles não se despojam das obras da sua carne para viver em espírito, para que eles tenham condições de entrar por esta porta espiritual. O reino de Yahushua é espiritual. A porta do reino dele é espiritual. A palavra dele é espiritual. O rei deste reino, ele é espírito. Só vão entrar pela porta do reino dele aqueles que são nascidos do Espírito de Yahushua. O Espírito de Yahushua, ele nos gera de novo, ele nos dá condições de nos tornar nova criatura. Desde o momento que nós aceitamos a palavra da verdade que tem saído da sua boca. Porta estreita, só entra aqueles que recebem a nova vida gerada pelo Espírito da verdade chamado Yahushua. Aos olhos de Yahushua, o nosso amo, tais vidas são novas criaturas. São vidas que foram nascidas de novo. E aqueles que conseguem a sua natureza divina, tal vida consegue contemplar os mistérios do reino que estão escondidos dentro deste reino. É por isso que nós temos, irmãos, que nos esforçar para buscar primeiro o reino de Yahu e a sua justiça. E nós temos que crer que as demais coisas nos serão acrescentadas. Yahushua, ele ensinava os seus seguidores a não andarem ansiosos acerca do que haveriam de comer, de beber e de vestir, mas que eles estivessem contemplando a necessidade de perseverar unanimemente em guardar as palavras que têm saído da boca do Am Yahushua em seus corações. Yahushua, ele não veio a esta terra para condenar os pecadores, não, igreja. E sim, ele veio para salvar. Pois ele disse: aquele que ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Mas quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Estas palavras aqui, irmãos, estão guardadas no memorial da justiça do Altíssimo, para que naquele dia ele possa julgar quem dentre os bilhões e bilhões de pessoas que ouviram esta palavra e vão ser impedidos de entrar por esta porta. Aleluia! Amados irmãos e irmãs, muitos procurarão entrar por esta porta e não poderão. E quem são esses que não vão poder entrar? Aqueles que não dão liberdade para que o Espírito da verdade crie neles.
um viver em que eles são doutrinados, disciplinados a viver como verdadeiros adoradores aqui nesta terra. O Espírito da verdade, ele deixa bem claro para nós, irmãos, que naquele dia muitos vão procurar entrar por esta porta e vão até mesmo tentar justificar que trabalharam para o reino de Yahushua aqui na terra e pelas suas obras eles acharão no direito de entrar por esta porta. Yahushua, ele disse que nem todo que me diz meu amo, entrará no reino dos céus. A porta do reino dos céus, ela é uma porta estreita, irmãos. Ninguém pode entrar por ela se não nascer de novo. E só podemos nascer de novo se nós de fato abrirmos os nossos corações para darmos crédito na palavra da verdade. Muitos são os que vão tentar entrar por esta porta e não vão poder, irmãos. E muitos vão chegar até Yahushua dizendo: meu amo, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não curamos os enfermos, em teu nome não operamos sinais, prodígios e maravilhas. Então Yahushua dirá abertamente a todos os que tentarem se justificar diante dele perante a sua porta. E Yahushua irá dizer: nunca vos conheci. Yahushua está deixando bem claro para nós, irmãos, que naquele dia ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem são aqueles que vão ficar impedidos de entrar no reino de Yahushua naquele dia? Abri as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 9. Se nós estivermos encaixados em alguma dessas descrições, nós temos que se consertar enquanto é tempo, irmãos. Para herdarmos o reino de Yahushua, nós temos que renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos à nossa vã maneira de viver. 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Yahu? Que pergunta tremenda, né, irmãos? Os injustos não herdarão o reino de Yahu. Verso de número 10. Não erreis, ou seja, não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Yahu. Para nós herdarmos o reino de Yahushua, ele tem dito: nem todo que me diz meu amo, entrará ou herdará o reino dos céus. Se a pessoa não for lavada, se a pessoa não for purificada, se a pessoa não for justificada com o selo da justiça do Altíssimo Yahu, que é a imersão com o Espírito de pureza do Altíssimo, tal vida não pode herdar este reino.
Muitos vão querer herdar este reino sendo idólatras, sendo adúlteros, sendo fornicadores, sendo mentirosos. Ninguém quer ficar de fora deste reino. Muitos vão procurar entrar por ele, mas infelizmente, naquele dia Yahushua vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, todos nós, os que estamos ouvindo esta palavra, devemos nos atentar com o máximo de diligência para as coisas que estamos ouvindo da parte do Espírito do Altíssimo, porque o Altíssimo, ele vela pelo cumprimento da sua palavra, e ele está falando conosco aqui acerca de alguns que não vão herdar este reino, mas são muito mais do que imaginamos das descrições de pessoas que não vão poder herdar este reino. Aqueles que estão se inclinando para as obras da carne não poderão herdar este reino. Aqueles que estão deixando de dar crédito na verdade para viver uma vida de engano na mentira vão ser condenados. Mas aqueles que estão renunciando a si mesmo, que estão tomando sobre si a sua crucificação da natureza humana, para viver em espírito pela sua natureza divina, tais vidas serão contemplados e serão livres da condenação eterna. Só entra pela porta do reino de Yahushua aqueles que são nascidos do Espírito para viver em Espírito. Então, por isso, igreja, não deis lugar à carne. Devemos viver uma vida onde Yahushua nos deixou bem claro: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E Yahushua, ele diz que muitos são chamados a entrar pela porta do reino dele, mas poucos são os escolhidos a entrar por ela. Os injustos não herdarão o reino de Yahu. E esses que não vão herdar o reino de Yahu vão receber a morte eterna, serão dignos de morte eterna. Aleluia. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias em aos Romanos capítulo 1. Nós temos que examinar as Escrituras, irmãos, porque nós podemos cuidar de nelas a vida eterna. E disse Yahushua: são elas que de mim testificam. Desde os altos céus a ira de Yahu se manifesta contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade e mentira. Eles resistem à verdade. A palavra do Altíssimo Yahu, ela diz que o Espírito da verdade, ele resiste os que são soberbos, mas ele dá graça e virtude para aqueles que são humildes. Aos Romanos capítulo 1, verso de número 28,
Muitas pessoas alegam dizendo: olha, eu já sou um salvo, eu já recebi a salvação pela invocação do nome de Yahushua na minha vida. Tem pessoas que pensam que é simples assim, apenas confessar de lábios o nome de Yahushua e depois dar testemunho dizendo que já é um salvo. Yahushua deixou bem claro aos seus seguidores: aquele que permanecer até o fim será salvo. Então aqueles que estão resistindo à verdade para dar crédito na mentira, tais vidas estão enganando a si mesmas, porque os injustos não vão herdar o reino de Yahushua, porque no reino de Yahushua a porta é estreita e muitos vão procurar entrar por ela e não poderão. Aos Romanos capítulo 1 verso 28: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Yahu. São diversas as pessoas que estão tendo conhecimento do nome, mas mesmo assim eles estão perseverando no erro, porque o nome de Yahu não provém da idolatria de Roma, não provém dos nomes pagãos criados pela idolatria de Roma. O nome de Yahu é um nome Kadosh, é um nome puro, que os homens não aceitam por causa da sua incredulidade. Aos Romanos 1 verso 28: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Yahu, assim Yahu os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Esses que estão praticando coisas que não convêm, não pensa que são os homens ímpios que não conhecem a verdade, não pensam que são os homens e mulheres ímpias que não têm conhecimento da verdade. Infelizmente, a maioria dos que vão ser surpreendidos em não entrar pela porta do reino de Yahushua são aqueles que estão com as escrituras nas mãos, porque eles têm ouvidos para ouvir a voz do Espírito de Yahu, mas eles preferem desprezar a voz divina para aceitar a voz humana. Quantos que estão seguindo pastores, presbíteros, reverendos, anciãos? Um ancião disse que a imersão é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo os dogmas da doutrina da igreja mãe do paganismo, que criou o nome do Salvador da letra J, sendo que no hebraico não existe a letra J. E tais vidas estão como cegos, seguindo aquele líder que está espiritualmente cego, e estão fazendo coisas que não convêm, e afirmam dizendo que são servos do Altíssimo, afirmam dizendo que participarão do reino do Altíssimo. Como que participarão do reino do Altíssimo se não estão de acordo com a justiça do Altíssimo Yahu, sendo que o Espírito da verdade está exortando a nós todos aqui, dizendo que não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Yahu? Aos Romanos 1 verso 29: estando cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano,
malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Yahu, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Um alerta para os filhos. Filho que não obedece pai e mãe está encaixado aqui, nas descrições daqueles que vão ficar de fora do reino de Yahushua, porque não poderão entrar pela porta do reino de Yahushua sendo desobedientes a pais e mães. Verso 31: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, não tem facilidade de perdoar, não tem facilidade de amar, são pessoas cruéis, são pessoas que se declaram ser justas, mas não praticam justiça, a justiça do perdão, a justiça da caridade. Tais vidas vão ser sentenciadas à morte eterna. Irreconciliáveis, sem misericórdia, ou seja, sem compaixão, sem piedade, os quais, conhecendo a justiça de Yahu, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Se nós praticar as coisas que o Espírito nos descreveu aqui, ou se nós consentir com aqueles que estão praticando, o Espírito da verdade diz que tais vidas são dignas de morte eterna. E aqueles que são sentenciados à morte eterna não farão parte do reino de Yahushua, porque o reino de Yahushua, ele tem uma porta espiritual que é estreita. Para nós entrar no reino de Yahushua, nós temos que passar por ele, que é a porta estreita. Ele disse em Yahu-Hanan, capítulo de número 10, abre aí a tua Bíblia. Yahu-Hanan, capítulo de número 10, que é João 10, verso 9. Olha o que Yahushua disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O alimento espiritual para as ovelhas de Yahushua é a palavra da verdade. Então não consentem com a palavra da mentira, para que vós não sejais dignos de morte eterna, porque ficarão de fora do reino de Yahushua muitos os que estão resistindo o Espírito da verdade, e eles não estão se importando em ter conhecimento da justiça de Yahu, e eles estão detendo a verdade em mentira, vivendo uma vida de facilidade no mundanismo. Hoje é assim, os seguidores de Yahushua estão atrás de viver uma vida de escolha. Muitos vão entrar, irmãos, pela porta da eternidade, onde aqueles que vão ser sentenciados à morte eterna vão ranger os dentes
com choro, com pranto, com angústia. Eles vão lastimar, vão sentir o suplício da dor eterna na sua natureza divina, porque vão ficar de fora do reino, são incrédulos, são ímpios. E Yahushua disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem pratica a iniquidade é ímpio, é iníquo, é incrédulo. Aqueles que são gerados pelo novo nascimento, por intermédio do Espírito de Yahushua, tais vidas nascem de novo para viver em novidade de vida. Yahushua, ele cria em nós uma nova natureza, para que por meio dela nós possamos viver. Mas aqueles que não querem aceitar a palavra da verdade, para que eles sejam transformados pela renovação do entendimento deles, para que eles possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade divina do Altíssimo Yahu, tais vidas vão ser condenadas com a morte eterna. Digno de morte eterna, digno de morte eterna, serão para todos os que entrarem pela porta larga, pela porta que leva à eternidade da morte eterna. Ali estas almas experimentarão quão terrível é cair nas mãos do Yahu vivo, porque ele não tem o inocente por culpado, e nem o culpado por inocente. E ele diz que operando ele, quem impedirá? Igreja, Yahushua está mostrando para nós: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não vos inclineis para as obras da vossa carne, porque muitos vão ser sentenciados à morte eterna, porque ao invés de andar em espírito, preferiram andar na carne. E olha o que diz a palavra em Gálatas capítulo 5, Gálatas 5 verso 19: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Tais vidas aqui são vidas que não foram regeneradas, são vidas que não foram transformadas, são vidas que não foram purificadas, que não foram lavadas com a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade, ela liberta, ela cura, ela transforma nós numa nova criatura. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. Os seguidores de Yahushua não podem andar na lascívia. Lascívia
é uma sensualidade pecaminosa, em que a pessoa, ela utiliza da formosura do seu corpo, através de vestimentas, através de composturas, atraírem aquele corpo através da sensualidade. Nós vemos aqui, irmãos, porfia é disputa de superioridade. Aqueles que servem Yahushua, se praticar a porfia, não, irmão Edivaldo, peraí, eu não pratico a porfia, eu gosto do jogo de futebol. Aqueles que estão praticando a porfia pelas escrituras são dignos de morte eterna. E aqueles que consentem com aqueles que estão na porfia do futebol, na porfia do esporte, o esporte é uma coisa saudável. Quantos que ficam milionários arrancando o sangue do rosto do outro, no mundo das lutas, no mundo do futebol, que é uma das maiores idolatrias que existe no planeta. Se eu consentir com a porfia deste povo, com a idolatria deste povo, as escrituras diz que dignos de morte são os que tais coisas praticam, e também para aqueles que as consentem com as que o fazem. Então Yahushua deixa bem claro: a porta do reino dele é estreita. O homem natural não pode entrar por esta porta, porque para ele as coisas do Espírito de Yahu é loucura, e ele não pode entender. A mulher natural não entra por esta porta, o homem natural não entra por esta porta. Só entra o homem espiritual, aquele que discerne tudo muito bem e de ninguém é discernido. Nós temos que discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade divina do Altíssimo Yahu. E por esse discernimento nós temos que entender que, como Ele é Kadosh, Ele cobra que cada um de nós também venhamos viver uma vida Kadosh, para que naquele dia Ele possa nos reconhecer como seus filhos. Apocalipse capítulo 22, verso de número 15. Ficarão de fora os cães. Quem são esses cães? São aqueles que, quando vêm para Yahushua, por intermédio da obra e direção do Espírito, eles vomitam tudo que é de podridão que estão na vida deles de volta para o mundo. Mas aí eles vão se conformando aos poucos com o mundanismo, com a carnalidade e com o mundo. Tais vidas começam a comer aquilo que vomitou. Aquilo que era pecado não é mais, aquilo que não podia hoje pode. A igreja de Yahushua tem se tornado uma verdadeira Babilônia aqui na terra. Quantas congregações que se tornaram uma verdadeira discoteca, um salão de forró. E hoje tem forró gospel, músicas de discoteca gospel, carnaval gospel. Esse povo aí são dignos de morte eterna. Por quê? Porque eles escolheram entrar pela porta larga, a porta que pode tudo. Verso 15, Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Você fala do nome de Yahushua para o povo fala assim: não, eu prefiro ficar com esse nome, Jesus. Mas no hebraico não existe a letra J. Esse nome Jesus é um nome criado pelo paganismo da idolatria de Roma. Mas eu prefiro ir até o fim crendo no nome desta imagem de escultura, porque esse nome criado
criado pela mãe do paganismo. Ela criou o nome de uma imagem de escultura. Hoje muitos querem entrar no reino do Altíssimo como idólatras. Estão adorando uma imagem de escultura pelo nome do Salvador da letra J, sendo que no hebraico não existe o J. Como que criaram esse nome se não existe no idioma de nascimento dele? Então, igreja, esforçai-vos e tende bom ânimo, e andai em espírito, vos despojando das obras da vossa carne, repudiando as concupiscências da vossa carne, de maneira que vós possais viver, sacrificando o vosso corpo, para que este corpo seja purificado como morada eterna do Altíssimo. Esta é a palavra que o Altíssimo Yahweh nos deu nesta noite. Quem recebe esta palavra de todo o seu coração, diga aleluia. 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 Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua o Mashiach seja convosco. Quem fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os nossos amados irmãos que querem entrar em contato conosco de perto e de longe, sejam bem-vindos. Fale conosco pelo Telegram ou pelo WhatsApp, ou visite o nosso canal no YouTube pelo nome de Irmão Edivaldo Yahushua. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua casa.